Bem-vinda, minha amiga, bem-vindo, meu amigo. Esse é o podcast Enraizado, o seu podcast de desenvolvimento cristão. Eu sou BC Neto, é uma satisfação imensa falar sobre o reino de Deus com vocês, juntos construindo aqui conhecimento nessa carreira na fé cristã. E hoje a gente fecha a série Quem é Deus, tratando sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Será que o Espírito Santo é Deus ou apenas uma força sobrenatural, uma força do universo, sem personalidade, sem um caráter bem definido? Será que o Espírito Santo é capaz de sentir dor? Eu te convido a contribuir e dar a tua opinião. A gente vai tentar analisar tudo isso nesse episódio. Na correria do dia a dia, a Antônia Valentina, juntamente com o Davi Enzo, decidem criar um grupo no WhatsApp para ali congregar com o pastor Zé Moço e a sua esposa, irmã Carminha, debater um pouco sobre boa teologia, sobre Bíblia e aprofundar os conhecimentos sobre a Trindade do nosso Deus. Vamos juntos, então, aprender um pouco mais sobre as coisas celestiais com esses personagens? Eles inauguraram as discussões desse grupo chamado Geração Alfa e Ômega para Cristo. Olha que nome sofisticado, hein? Com questionamentos acerca da pessoa e da divindade do Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo, que é esse Deus que muitas vezes é ignorado ou esquecido por muitos de nós, infelizmente. Como eles haviam gostado da praticidade e leveza do livro intitulado Curso de Capacitação Teológica, de José Roberto Chagas, eles decidem mais uma vez apelar para esse livro, juntamente com a Bíblia Sagrada do lado, para discernir acerca da pessoa e da divindade do Espírito Santo e que informações mais eles poderiam absorver acerca desse Deus. Pastor Zé Moço, com sua habilidade, o seu dom de esquematizar o conhecimento, faz com que os jovens abram, a sua Bíblia Sagrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, parte B, que é a parte final do versículo, segundo a nova versão transformadora, fala o seguinte: pois o Espírito, com E maiúsculo, referindo-se exatamente ao Espírito Santo, o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. Isso é suficiente para evidenciar que quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando de um ser que é onisciente, pois somente ele tem essa capacidade de entender as profundezas do pensamento do próprio Deus. Nenhum de nós, nenhuma criatura, nenhum outro ser criado, nenhuma outra entidade de uma natureza totalmente desconhecida por nós poderia ter essa capacidade a não ser o próprio Deus. Davi Enzo fica maravilhado com essa informação e realmente, não é para menos, é algo profundo e sobrenatural quando a gente toca nesse assunto da onisciência do Espírito de Deus. E falando nessa questão transcendental, sobrenatural do Espírito de Deus, a Valentina mandou um áudio com a seguinte passagem que ela recorda o conteúdo, mas não se lembra onde que está registrada na Bíblia Sagrada, e diz assim: é impossível escapar do teu espírito e não há como fugir da tua presença. Novamente, espírito com E maiúsculo se referindo ao Espírito Santo, que fique bem claro. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. E aí a irmã Carminha, quando ouve o áudio, imediatamente responde que essa passagem é o Salmo 139, Salmo de Davi, a partir do verso 7. Esse salmo deixa claro mais um atributo divino do Espírito Santo, que é a onipresença, ou seja, não adianta nós fugirmos da face do nosso Deus, que sempre ele estará presente, contemplando nossas obras, sondando nossos pensamentos e interferindo em nossos projetos, de acordo com a soberania da vontade dele. Para complementar, mais um atributo divino que o Espírito Santo ostenta é a onipotência. A gente cita como exemplo
a passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo trata sobre a distribuição dos dons espirituais para a igreja. E lá fica bem claro que o Espírito Santo distribui esses dons conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. E a gente te incentiva a analisar com mais carinho em sua casa esse trecho da Bíblia Sagrada, que fala sobre a distribuição dos dons espirituais para o corpo de Cristo, que é a igreja. E a onipotência, para quem não sabe, é a capacidade de tudo poder, ou poder tudo, de acordo com seus propósitos, sua soberania, seus planos e a sua sabedoria. O legal aqui da gente compreender, junto com a Valentina e o Enzo, é que o Espírito Santo, além de conhecer todas as coisas, ninguém poder se esconder da sua face, ele também tem a prerrogativa de fazer qualquer coisa que estiver de acordo com a orientação da sua vontade e da sua sabedoria para cumprir seus propósitos. Isso aí são atributos exclusivos do Senhor Deus. Davi Enzo também chegou a mandar um áudio empolgado no grupo, falando que esse Deus não tem nada de imaterial, de força do universo, de algo inanimado, já que a gente está falando de um Deus que tudo pode, que tudo vê, tudo sabe e está presente em todas as situações. E o pastor Zé Moço confirma essa informação, explicando a diferença entre corporalidade e personalidade. Apesar de o Espírito Santo não ter corporalidade, ou seja, não tem carne e osso, mas ele possui sim personalidade, que se traduz em habilidades, né, de pensar, de agir, de ter emoção e de ser alguém pronto a se relacionar conosco. Tanto é verdade que o Espírito Santo pensa, planeja, que Jesus, lá em Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12, Jesus adverte aos seus discípulos que quando eles forem levados, arrastados para as sinagogas, sob acusações e tudo mais, que eles não se preocupassem com as palavras, com o modo como eles iriam se defender, pois naquele momento o Espírito Santo estaria preparando as palavras corretas e daria para eles se defenderem. Então o Espírito Santo planejaria, pensaria no modo de defesa e daria, no momento oportuno, essa defesa aos discípulos. Já em relação às emoções que o Espírito Santo sente, e aqui eu me refiro à emoção de dor, emoção que provoca gemido, a gente recorre a Romanos 8, 26, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, o que diz a palavra, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito, com E maiúsculo, intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras ou gemidos inexprimíveis. E a prova de que o Espírito Santo é sim um ser relacional, que está pronto a se relacionar com o ser humano, o fato de Jesus ter prometido que pediria ao Pai que enviasse aos discípulos e a cada um de nós também esse Espírito consolador ou encorajador, e aí depende da tua tradução bíblica, para que pudesse nos orientar, nos conduzir, nos ensinar, para que pudesse fazer-nos lembrar de todos os ensinamentos que Cristo deixou na sua passagem aqui pela terra. E a irmã Carminha digitou, digitou, digitou. Ela estava tentando se expressar e dizer que achou interessante o fato de não ser obrigatório ter carne e osso para se relacionar com o ser humano, de não ser uma necessidade absoluta extrema ter uma massa cinzenta para pensar, planejar e sentir as nossas dores também, que é o que o Espírito Santo sente. Você está gostando demais desse episódio do podcast Enraizado? Está sendo relevante e edificante para a tua vida conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus? Então compartilha, comenta nas nossas plataformas de áudio e vídeo, espero o teu feedback e assim você vai estar incentivando para que essa mensagem da Boa Nova se espalhe e mais gente tenha a possibilidade de entrar no reino dos céus. E para fechar a discussão de hoje, o pastor José Moço procura deixar claro que esse Espírito Santo ele possui vontade própria. Segundo o livro de teologia, essa vontade própria pode ser exemplificada no trecho de João, capítulo 16, verso 8,
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele, aqui, refere-se ao Espírito Santo. Então, fará essa obra de convencimento do homem, tanto do pecado, quanto da justiça e também do juízo. Nas palavras do Cristo, pecado tem a ver com a rejeição que esse mundo teve para com o Messias, não o reconhecendo como o único e suficiente Salvador. Justiça, porque esse Jesus voltaria ao Pai e o mundo não o veria mais. E, finalmente, juízo, porque o príncipe desse mundo, desse século, aquele que é inimigo de nossas almas, já está condenado, mas ele também quer arrastar muitos à condenação. Outro exemplo muito bom sobre a vontade própria que o Espírito Santo exerce, a gente encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo, que depois seria Paulo, para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Nesse momento, Antônia Valentina não se contém e digita no grupo, dizendo que é curioso para aqueles que rejeitam a doutrina do Espírito Santo, neste trecho específico da Bíblia, ser enfático dizer que essa obra foi do Espírito Santo. Fica o questionamento. E não para por aí. No mesmo livro de Atos, avançando para o capítulo 16, você percebe que o Espírito de Jesus impede que Paulo e Silas propaguem o evangelho por determinadas regiões e eles são obrigados a passar por áreas que nem mesmo tinham planejado. Isso comprova mais uma vez que planos inescrutáveis daquele que governa a nossa vida, que é o Espírito Santo, estão aí permeando, né, o nosso dia a dia e que a gente nem necessariamente precisa entender, mas apenas cumpri-los. E assim o pastor Zé Moço louvou a Deus junto com seus irmãos no grupo, porque somente o Espírito Santo tem essa prerrogativa de levar a sua palavra, a sua boa nova, a sua mensagem de salvação para aqueles, para quem ele quiser, no momento que achar oportuno, utilizando as pessoas que achar mais conveniente. E, portanto, você que ouve esse podcast, aproveite, não jogue fora essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e assim a praticar na sua vida. Para você que chegou ao final dessa série sobre quem é Deus, meus parabéns. Para você que pulou algum episódio, ainda dá tempo de voltar. Temos aqui sobre quem é o Senhor Deus Pai, sobre quem é Jesus e esse episódio sobre quem é o Espírito Santo. E eu espero que esse Espírito Santo continue a fazer a boa obra na tua vida e na minha também. A gente vai ficando por aqui, voltamos numa próxima, se Deus assim permitir, com mais conteúdo vindo direto do alto. A gente te incentiva também a correr para uma igreja que viva o verdadeiro evangelho, te apresente esse Espírito de Deus e a Trindade te conduza ao céu em nome de Jesus. Fiquem todos com o Senhor.